Olá, espectadores! Bem-vindos a uma viagem fascinante pela vibrante e enigmática Hong Kong. Neste episódio, vamos desvendar as camadas desta metrópole, que habilmente entrelaça tradições orientais com influências ocidentais. Desde suas origens humildes como um vilarejo de pescadores até se tornar um epicentro global de comércio e finanças, Hong Kong tem uma história que desafia as expectativas. Ao mergulhar em seu passado, presente e futuro, abordaremos não apenas a rica tapeçaria cultural e histórica, mas também os intricados aspectos políticos e econômicos que moldam sua identidade única. Além disso, exploraremos um aspecto surpreendente da vida moderna em Hong Kong: os extraordinários incentivos financeiros para famílias que decidem ter filhos, um reflexo de seus desafios demográficos únicos. Prepare-se para descobrir as muitas faces de Hong Kong, uma cidade que continua a cativar e surpreender pessoas ao redor do mundo. Hong Kong, hoje um centro global de comércio e finanças, tem uma história que é tanto diversa quanto complexa. Originalmente, era um conjunto de pequenos vilarejos de pesca e agricultura, pouco notado até o século XIX. A mudança veio com a Primeira Guerra do Ópio, um conflito entre o Reino Unido e o Império Qing da China. Como resultado da guerra, em 1842, Hong Kong foi cedida ao Reino Unido sob o Tratado de Nanquim. Sob o domínio britânico, a região se transformou rapidamente. Hong Kong se tornou um importante porto comercial, atraindo comerciantes de todo o mundo. Esse período viu um crescimento significativo na população e na economia, com a chegada de imigrantes, principalmente da China continental. O século XX foi marcado por turbulências e transformações. Hong Kong foi ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, uma época de grande sofrimento para a população local. Após a guerra, a região se recuperou e continuou a se expandir economicamente, tornando-se um dos 4 tigres asiáticos nas décadas de 1960 e 1970, simbolizando seu rápido crescimento industrial e econômico. A transferência de soberania de Hong Kong do Reino Unido para a China em 1997 foi um marco significativo. Esta transição ocorreu sob o princípio de um país, dois sistemas, permitindo que Hong Kong mantivesse seu próprio sistema legal e econômico. No entanto, essa relação com a China continental tem sido complexa e às vezes tensa, moldando a identidade contemporânea de Hong Kong. A história de Hong Kong, portanto, é uma narrativa de resiliência e adaptação, influenciada por uma variedade de forças globais e locais ao longo dos séculos. A política de Hong Kong, especialmente desde a transferência de soberania em 1997, é um mosaico complexo que reflete a tensão entre a autonomia regional e a influência da China continental. O arranjo um país, dois sistemas permitiu a Hong Kong manter um alto grau de autonomia, com seu próprio sistema legal, liberdades civis e uma economia de mercado. No entanto, a crescente influência da China em questões políticas e sociais tem sido fonte de controvérsia e debate. Nos últimos anos, a região testemunhou um aumento significativo nas tensões políticas. Os protestos de 2014, conhecidos como a Revolução dos Guarda-Chuvas, e os subsequentes protestos de 2019 refletem o crescente descontentamento com a percepção de erosão das liberdades e da autonomia de Hong Kong. Esses protestos, que inicialmente se concentraram em questões específicas de política, evoluíram para um movimento mais amplo exigindo maior democracia e resistência à influência da China. A resposta do governo chinês foi firme. Em 2020, a China impôs a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, visando atividades consideradas subversivas ou secessionistas. Esta lei tem sido amplamente criticada pela comunidade internacional por minar as liberdades garantidas no Acordo de Transferência de Soberania e pelo seu impacto na autonomia judicial de Hong Kong. A situação política em Hong Kong permanece em um estado de fluxo, com o futuro político da região em debate ativo. Questões como a integração com a China, a manutenção da autonomia e as liberdades civis, e o papel de Hong Kong no palco mundial continuam a ser pontos críticos tanto para os residentes quanto para observadores internacionais. Hong Kong se destaca como um dos principais centros financeiros e comerciais do mundo, um feito notável para uma região com recursos naturais limitados. Seu sucesso econômico é atribuído em grande parte ao seu modelo de economia de mercado, caracterizado por baixos impostos, comércio livre e mínima intervenção governamental.
Este ambiente propício aos negócios atraiu investimentos internacionais e fomentou uma cultura empreendedora vibrante. Durante décadas, Hong Kong se beneficiou de sua posição como porta de entrada para a China, facilitando o comércio e o investimento entre a China e o resto do mundo. Além de ser um centro financeiro, a região é um importante hub de transporte e comércio, com um dos portos de contêineres mais movimentados do mundo e um aeroporto internacional de grande escala. No entanto, a economia de Hong Kong enfrenta desafios significativos. As tensões políticas recentes, juntamente com a pandemia global, impactaram negativamente o turismo e o comércio. Além disso, há uma crescente preocupação com a crescente desigualdade econômica e os altos custos de vida, especialmente no que se refere ao mercado imobiliário, um dos mais caros do mundo. A relação econômica de Hong Kong com a China continental também está em transição. Enquanto a integração econômica com a China oferece oportunidades, também gera dependência e preocupações sobre a autonomia econômica de Hong Kong. O futuro econômico da região dependerá de como ela navega esses desafios, mantendo sua identidade e vantagens competitivas em um mundo em rápida mudança. Um dos desafios mais singulares enfrentados por Hong Kong na era contemporânea é o seu declínio demográfico. Com uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo e uma população que envelhece rapidamente, o governo de Hong Kong tem implementado políticas notáveis para incentivar as famílias a terem mais filhos. Essas medidas refletem uma tentativa de equilibrar as demandas de uma força de trabalho em diminuição e o crescente ônus dos cuidados com idosos. Entre as políticas implementadas, destacam-se os generosos incentivos financeiros. O Estado chega a oferecer não só $2.500 por filho, mas também interessantes incentivos fiscais. O governo oferece subsídios e benefícios fiscais para famílias com filhos, buscando aliviar o custo financeiro da paternidade. Além disso, foram implementados programas de apoio à maternidade e paternidade, incluindo licença parental remunerada e auxílio para cuidados infantis. Esses incentivos, no entanto, enfrentam desafios em sua eficácia. Questões como o alto custo de vida, especialmente em habitação, e um ambiente de trabalho competitivo e exigente, são fatores que desencorajam muitos casais de terem filhos. Além disso, a mudança nas atitudes sociais e as aspirações profissionais também influenciam as decisões de planejamento familiar. A questão dos incentivos para ter filhos em Hong Kong é um microcosmo das tensões entre as realidades econômicas e as necessidades sociais. Como Hong Kong navega neste equilíbrio delicado, serve como um caso de estudo interessante para outras sociedades enfrentando desafios demográficos semelhantes. Concluímos nossa jornada por Hong Kong, uma cidade que exemplifica uma fusão única de história, cultura, desafios políticos e inovações econômicas. Vimos como esta vibrante metrópole evoluiu de um humilde vilarejo de pescadores para um dos centros financeiros mais influentes do mundo. Suas lutas políticas recentes e a implementação da Lei de Segurança Nacional destacam as tensões contínuas entre autonomia e influência externa. Economicamente, Hong Kong continua a ser um gigante, embora enfrente desafios significativos, desde a desigualdade econômica até as implicações da pandemia global. A política única de incentivos para a natalidade em Hong Kong reflete um aspecto mais amplo dos desafios globais: equilibrar a sustentabilidade econômica com as necessidades sociais e demográficas. Estas questões, longe de serem exclusivas de Hong Kong, são relevantes para muitas sociedades ao redor do mundo. Convido vocês, espectadores, a refletirem sobre essas questões e a compartilharem suas opiniões nos comentários. Como você vê o futuro de Hong Kong diante desses desafios? E quais lições podemos aprender com a experiência de Hong Kong para aplicar em nossas próprias comunidades? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos informativos e intrigantes como este. Obrigado por assistir e até a próxima!